Vamos lá. Então, ó, nós paramos aqui, tá bom? Ok. Falamos, então, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, no sentido não nada místico, mas eles tinham que ter o espírito do Senhor movendo eles a cumprirem o propósito de reconstruírem o templo e terem, assim, toda a base espiritual para a restauração de Jerusalém. Ok? Próxima tela. Zacarias, então, Zacarias tem... Seja bem-vinda aí, irmã Maria Guia. Zacarias tem algumas visões que falam do pecado de Israel, né? Suas derrotas, mas também da esperança e restauração da nação, assim como de seu papel messiânico quando o Messias prometido promoveria, então, justiça e paz sobre o seu povo e todas as nações. Zacarias, então, é um livro do futuro, é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Por que nós podemos pensar nisso? Um contexto para o povo de Deus desde o Reino do Sul. Eu sempre confundo Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul, Israel. Reino do Norte, Judá. É isso? Desde então, essa sucessão de pecados, Israel viu nações sempre contra ela. E parece que um ultimato foi o cativeiro babilônico. E agora eles estavam voltando. E eles precisavam, então, ser movidos de esperança e de confiança no Deus da aliança, que iria restaurar a vida deles, a nação, tanto num certo momento imediato, não duradouro, mas que lá no final ia ser realmente duradouro, né? Então, ele fala de uma questão messiânica, apocalíptica, que ainda iria acontecer. É claro que trazendo aí para a igreja, né? Não propriamente Israel. Vou só corrigir aqui. Ok, então, é bom. Vemos aqui, então, a mensagem do livro. Eu escolhi esse verso que fala assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Apesar de Deus ser o Deus fiel da aliança e que cumpre a sua aliança, a despeito do seu povo não cumprir, né, sempre viver pecando, Deus requer do seu povo e requer da sua igreja, nós, o seu povo, sempre que nós estejamos ligados a Ele na dependência, na obediência e na fé. Então, esse verso era um verso de um convite de Deus para que seu povo se voltasse para ele. Seu povo tinha o abandonado desde antes do cativeiro. Vários profetas tinham profetizado: olha, vocês param de pecar, vocês param de abandonar o Senhor, vocês estão se prostituindo, vocês estão seguindo outros deuses. Então, aqui, Zacarias vem falar assim, ó, Deus falando através da boca de Zacarias, falou: volta para mim, volta para mim. Uma aplicação já para nossas vidas, né? Talvez nós possamos pensar que estamos com Deus, já estamos voltados para Deus, mas de fato, de verdade, alguns na sua vida cotidiana, né? E eu não estou falando aqui de performance espiritual, mas lá no fundo do coração, em espírito, nós não estamos voltados para Deus. Nós não cumprimos a sua vontade, não temos alegria de viver a sua palavra, de ler, estudar a sua palavra, de amar a sua igreja, de servir a Ele dentro da sua igreja. Então, isso vale
para todos os tempos, para todo o povo de Deus. A exortação, então, é seguida de uma série de visões complicadas, cheias de símbolos, de difícil interpretação, né? Sob um ponto de vista literário, essas visões elas se assemelham às de Amós e Jeremias, e por que não também dizer de Daniel, né? E aqui a gente sempre fica curioso, fica querendo ir além de interpretar e saber quais essas visões, o que exatamente é. Muitas delas até nós podemos, né? São figuras de linguagens, onde na própria Bíblia, no próprio contexto cultural, histórico da Bíblia, né? Daquele tempo e dos povos, a gente pode interpretar assertivamente algumas coisas, mas não podemos ir muito além. E aqui também há complicações dentro das nuances escatológicas existentes, né? E aí complica mais ainda. Nós vamos tentar aqui, é claro, ficar na nossa pegada, no que a gente crê, né? Como igreja presbiteriana, como aliancista que somos, e tentar aí ver essas visões de uma forma equilibrada e tirar algumas lições. Então, vamos para elas, tá bom? Vamos lá. Mais uma aqui. Está me pedindo aqui para reiniciar a apresentação de slides. Eu vou tentar aqui, apresentação de slides, não vou mais tentar, vou ficar só nisso aqui. Só me confirma alguém, vocês estão na mesma tela que eu e estão me ouvindo? Sim. Opa, uma criança falou antes aí, hein? Foi rapidinho, que bênção. Vamos lá, então. Segunda visão. Está aí a segunda visão. 4 chifres e 4 ferreiros. Isso está lá no capítulo 1, do verso 18 a 21. Nós não vamos ler, senão vamos comer nosso tempo aqui e ele já é curto demais. O chifre era um símbolo do poder e do orgulho no Oriente. Os 4 chifres podem ser a mesma da figura citada lá por Daniel, lá no capítulo 2 e também no capítulo 7. E pode corresponder a Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma, ou Assíria, Babilônia, Egito e Pérsia, né? Todos esses reinos, principalmente os últimos aí, fizeram parte da história ali do povo do cativeiro, e os outros também fizeram parte. Depois viria a Grécia e Roma. Como Zacarias fala em boa parte do seu livro do profeta messiânico, né, daquele que viria, podem ser aí esses 4 reinos, nesse sentido, tá bom? Todos viriam a cair por terem destruído Jerusalém. Isso é fato, né? Roma hoje não existe mais. O Império Romano, como se configurar, pelo menos não existe mais, tá? Destruiu Jerusalém, caiu. Isso é muito interessante, Eu gosto muito desses assuntos, né? Mas não vou além aqui. Os 4 ferreiros simbolizam o poder de Deus que acabará destruindo todos os inimigos de seu povo, né? Conforme também Ageu vai nos relatar na sua profecia que nós vimos aí no último livro. Ok, vamos lá. A terceira visão, um jovem com um cordel para medir Jerusalém, né? Um cordel era um instrumento de medida, né? Um instrumento de medida para construção, né? Seria o prumo de hoje em dia, né? Nosso prumo. Esta é uma visão encorajadora sobre a segurança de Jerusalém. Jerusalém, além de não andar no prumo de Deus, das leis de Deus, Deus sempre colocava ela no prumo, né? Sempre colocava ela no prumo. E no caso de um muro, de paredes, de torres bem construídas, bem alicerçadas,
representavam aí uma proteção muito significativa para qualquer povo, né? E aqui nós vamos ver aí o jovem é forçado a suspender essa medição da cidade, para que seus muros sejam reconstruídos, pois o próprio Deus será um muro de fogo ao redor dela para protegê-la das nações inimigas, assim como no passado. Olha que legal essa figura de linguagem, né, que vai falar nesse capítulo, nesses versos aí, o muro de fogo. A quarta visão, vamos ter que perder essa figura aqui, perdemos, vamos lá. Ela fala de Josué, não Josué lá de Gênesis, mas o sumo sacerdote, aquele que recentemente nós vimos aí nos nossos estudos do livro de Zacarias, né? Nossos estudos da revista de escola dominical, onde nós falamos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? O Velho Testamento mostra Jesus como nosso sumo sacerdote. E aí, então, está Zacarias, capítulo 3, verso 1 a 10, que vem usar a figura de Josué, o sumo sacerdote de então, né? Levado por Zorobabel, né? No início que o povo voltou. E não que ele tinha aqui vestes sujas, que ele não cuidava lá da estola sacerdotal, mas o profeta está usando da figura de linguagem onde ele pega o gênero humano, né, o sacerdote homem, pecador, ele não tinha condições de fazer o povo ser perdoado, né? E, mais uma vez, isso lá vai apontar, mais tarde vai apontar para o nosso sumo sacerdote, nós vamos ver lá no final sobre essa questão. A Betinha está com a mão acesa aí. Tem alguma palavra aí, Betinha? Você não está vendo? Ok, então vamos sair com ela aqui. Tá. Para cá. Ok. Onde paramos aqui? Tá. Então, essa é uma visão descritiva da graça de Deus. Josué, o sumo sacerdote, não é digno de estar na presença de Deus. Lembra lá que o sumo sacerdote era aquele que entrava no templo, no Santo dos Santos, e ele ofertava, sacrificava, tinha um tipo de sacrifício que era uma vez por ano para perdão do pecado de todo o povo, fazer o povo assim ter condições de ser aceito por Deus para Deus não consumir, não matar esse povo, né? Mas aqui, nessa visão, não é digno de estar na presença de Deus, esse sacerdote, usando trapos, aí eu coloquei entre aspas, né, do mérito próprio. Né? Elizabeth ouvindo, ok. Ok. Tá, ela está com a mão aqui, por quê? Só tira a mãozinha dela daí, então. Então, voltando aqui. Caramba. E aí, então, Satanás vem e acusou e foi silenciado por Deus, que fornece roupas adequadas à sua divina presença, né? É o próprio Deus quem nos reveste com a sua misericórdia e glória, né? Está aí essa figura aqui que a gente colocou, né? Simbolizando Cristo que nos veste com roupas brancas, puras nesse sentido, nos fazendo justos diante de Deus. A própria justiça de Cristo imputada a nós nos permite estar reconciliados com Deus, perdoados por Deus e nos relacionarmos com Deus. Assim sempre foi.
assim sempre foi. O sumo sacerdote e os seus sacrifícios eram apenas sombra daquilo que viria, o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo, ok? Seguindo aqui, então, o Messias que virá é mencionado em Zacarias 3:8 como o renovo. Aqui é legal a gente fazer uma referência, né? O renovo é um título messiânico, primeiro usado lá em Isaías, capítulo 11, verso 1, e no princípio se aplicou a Zorobabel, né? O legítimo representante da dinastia de davídica aí. E conforme Zacarias 6, 12, 13, também usado na última visão lá. Em vez de renovo, o texto grego, lá em Lucas 1, 78, vai trazer sol nascente, referente a Jesus Cristo, nosso Senhor, que pela sua obra nos faz ter livre acesso ao Pai, conforme Hebreus vai nos dizer, né, que ele é o novo e vivo caminho. Seguindo aqui, a quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras, né? Capítulo 4, verso 1 a 14. Duas árvores fornecendo óleo a um recipiente central, né? Que alimenta essas 7 lâmpadas, né? Esta é uma visão complexa aí de grande significado. Ela mostra basicamente o suprimento incessante da força de Deus, né? Simbolizada aí nas oliveiras, o agente do suprimento, o Espírito Santo, né? É o óleo do Espírito, esse óleo se refere ao azeite, os agentes humanos usados por Deus para realizar o trabalho. No caso, foi o primeiro, o sumo sacerdote Josué, e depois o Zorobabel, né? Vice-versa. Ok. O verso-chave nesta visão é o 4:6, que já citamos aqui, que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aqui mais um outro uso e aplicação. Além do povo de Deus, naquele tempo, ter que se voltar para Deus, né, em espírito e em verdade, era o próprio Espírito de Deus que movia esse povo a fazê-los voltar. E assim é conosco sempre, né? Onde, lembrando aqui, o Senhor Jesus se encontra com Nicodemos, sacerdote, fariseu, e vai perguntar para o Senhor Jesus como é que faz para entrar no reino, né? E ele não pergunta propriamente isso, mas o Senhor já vai curto e grosso, sabendo das intenções dele. Ele que então dependia de toda a lei, de todos os sacrifícios, de todo o que existia para eles naquele momento. O Senhor Jesus falou: isso nada vale, é necessário nascer de novo, e o vento, o Espírito, sopra onde quer. E Deus, assim, sempre moveu e move o seu povo a amá-lo e adorá-lo. E isso, é claro, amados, não nos tira nenhuma obrigação da nossa parte, ok? Porque senão a gente fica pensando, se Deus então não me mover, se Deus não me convencer, se Deus não me santificar, fazer tudo. Não, nós temos sempre aí a nossa responsabilidade diante da fé que nos é dada, desenvolver a vossa salvação, mas é sempre o Senhor quem faz a obra em nós, né? Tanto o querer como o realizar, né? Eu dei no devocional de domingo,
usando Filipenses capítulo 2, se não me engano. Ok, a sexta visão, um rolo voador, né? Olha só. As duas próximas visões tratam, então, da contínua desobediência às leis de Deus. O rolo volante, fora do seu canudo, representa a lei de Deus. E é uma declaração pública de que os pecados de Israel serão castigados conforme a palavra fiel do Senhor. Ela mostra que, mesmo na comunidade da aliança, o pecado continua sendo um problema e necessita ser tratado. Ou seja, as leis de Deus já tinham sido recebidas, boa parte da palavra estava escrita, os profetas estavam sendo escritos, mas o Pentateuco já estava tudo escrito, o Decálogo já estava escrito, e eles não seguiam as leis do Senhor. Não seguiam as leis do Senhor. Isso também teve a implicação de toda a disciplina que o Senhor impôs ao seu povo, né? Eles estavam voltando do cativeiro babilônico. E também tem mais implicações aqui, né? A lei de Deus é pública. A gente às vezes se esquece. Nem mesmo os ateus ou céticos, judeus e gentios, cultos ou iletrados, poderão alegar ignorância ou desconhecimento das leis do Senhor. Paulo, em sua carta aos Romanos, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que são indesculpáveis, né? Aí a gente parafraseou um pouco. E é isso. Não tem como Deus santo e também justo não condenar, né, aqueles que não cumprem as suas leis. Então, outra implicação, e aí direta para nós somos aqueles que Deus não só salvou para ir para o céu, mas também para testemunharmos dessa lei, ensinarmos essa lei, alertarmos sobre essa lei e as consequências de não cumpri-la. E diante de uma sociedade, não só hoje, mas como também lá naquele tempo, e em toda a história da igreja, a igreja não pode se calar em nada, né? A igreja tem que ser a voz na consciência não só do Estado, mas de todo pecador e redimido. Amém? Eu sei que muitas vezes isso alguns não gostam, né? Nem mesmo dentro da própria igreja, né? Deixa isso aí para os líderes, né? São os malvados favoritos. Mas, oxalá, todos os crentes em Jesus Cristo não fossem acusadores, né? Que apontam o dedo e um dedo e quatro, né? Se volta para ele, mas realmente aqueles guardiões santos, mesmo sendo imperfeitos e pecadores, primam por cumprir e avisar outros a cumprirem as leis santas de Deus. Pensemos nisso. Pensemos nisso. A começar dentro da igreja e depois, claro, primeiro no nosso lar, na igreja e depois na sociedade. Não sejamos remissos a isso e nem tímidos. A sétima visão, a mulher e o efa aí, né? Capítulo 5, verso 5, 11. Efa, recipiente com capacidade de 25 litros, né? Na visão, o efa não tem o seu valor normal, mas sim aumentado para destacar a enorme iniquidade do povo. A mulher que surge quando a tampa é levantada é como o mal que surge sempre entre o povo. Mulher se refere à impiedade, palavra feminina ao hebraico, entendeu? Não tem nada aqui que mulher é ímpia, né? Mas aqui é uma referência à palavra iniquidade, que é feminina no hebraico, tá bom? Então,
nós temos essa visão um pouco mais sobre ela. O ato do anjo lançar a mulher para o fundo do efa, né? Desse tipo de vasilha, vasilhame, baldão, né? Descreve que houve luta. E o ato de fechar o recipiente como uma tampa ou peso de chumbo, né? Dá a entender que o pecado já não voltará a reinar sobre Judá, né? A iniquidade é removida quando duas mulheres com asas, como as de cegonhas, levam o cesto embora. Isso mostra aí tanto a presença do pecado no meio do povo, né? Sempre vai existir, Deus sempre que vai lá e tenta purificar. E as duas mulheres são agentes de Deus para remover essa iniquidade da terra. Aqui é sim um tempo escatológico, né? Quando o Senhor Jesus virá e será paz sem fim, e aí céu, né? Sem pecado, porque depois dessa profecia, o quanto o povo de Deus pecou, e ainda o mundo inteiro continua pecando, sua igreja juntamente. Então, é isso. Implicações, né? A fidelidade pactual de Deus remove o pecado de seu povo para longe deles, né? Sempre Deus fez isso, né? Tá lá a figura também do bode expiatório, né? O bode emissário. Deus é fiel à aliança e retira a impiedade da vida dos seus escolhidos. O profeta Jeremias tinha ensinado a mesma mensagem usando a figura de um coração, né? Sem impedimento e sensível a Deus e à sua justiça, né? Fala, ó, vai substituir o coração de carne, de pedra, né? E o coração de pedra vai colocar um coração sensível aí às leis de Deus. Isso também já acontece quando o Senhor, através do seu Espírito, convence um pecador e ele assim se arrepende e crê no Senhor e é salvo. E passa agora a viver como um salvo, né? Essa é uma ação completa, né? Tem que ser. O profeta Ezequiel também falou de lavar as impurezas. E Zacarias viu na quarta visão uma roupa, como roupas sujas que foram substituídas por limpas. Então, tá aí. Devemos sempre, amados irmãos, estar vivendo em santidade de vida, buscando santidade de vida, através da leitura da palavra, da aplicação da palavra em nossas vidas, de viver a palavra, de proclamar a palavra. Só assim o Senhor Jesus mesmo falou aos seus discípulos, né, que seriam eles limpos, e assim nós, né? É a palavra de Deus quem nos santifica, nos purifica, não por osmose, mas aplicando, conhecendo e aplicando, vivendo ela nas nossas vidas, ok? Então, é isso. Deus forma a verdade de que, desta forma, a verdade de que Deus justifica o pecador era anunciada aos homens da antiga aliança, né? Ao mesmo tempo, mostra que o mal ou a impiedade é uma força que devemos levar em conta, que tem seu tempo, seus adoradores, mas é firmemente controlada por Deus. Olha que maravilha, graças a Deus, né? O Senhor é aquele que está no controle de tudo, né? Ele permite o mal, ele pune o mal e, juntamente com punir o mal, pune até os seus eleitos. Os seus eleitos ele restaura, trazendo, depois da punição, arrependimento, consagração, e ele restaura, assim, perdoa, e assim Deus, na sua fidelidade para conosco. E a última visão aqui, a oitava visão, 4 carros em montes de bronze, né? Capítulo 6. Essa visão obscura fala da certeza da vontade de Deus ser cumprida, né? Carros de ferro, montes de bronze,
descrevendo aí uma diligência, um exército que não vão segurar, não vão, e esse sai direto do céu, né? Os montes representam os portões do céu, né? Montes de bronze, e os carros são emissários do julgamento divino. Essa visão ela está em harmonia com a primeira visão, né? que nos fala lá dos cavaleiros, né, com cavalos coloridos ali, que saíram também para a vingança, para a peleja, né? A coleção, então, dessas diversas visões é importante por se referirem ao Messias que virá, né? O Novo Testamento vê tudo isso cumprido em Jesus Cristo. É importante a gente fazer aí um comentário, como dissemos lá anteriormente, quando surgiu a primeira vez, a palavra renovo, né? E aqui no verso 12, especificamente, a palavra renovo, conforme a Bíblia de Genebra comenta, renovo é título messiânico que ocorre em Zacarias 2 vezes. Foi Isaías quem primeiro empregou o termo para denotar Messias. Jeremias usou esse título para identificar o descendente de Davi, né? E Zacarias une aí o ofício real e sacerdotal nesse título. E esse, é claro, esses ofícios são do nosso Senhor e Salvador Jesus. Esses profetas, então, Zacarias, Jeremias, eles mostram aí o preparo no Antigo Testamento para a verdade de que Cristo é o nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 4:14, 7:24, 9:11. Ele também é o nosso rei, também em Hebreus 1:8, Mateus 22:24, Mateus, um evangelho que estamos estudando, né, texto a texto, que nos fala como Jesus, como rei. E também ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Jesus é aquele que edificará o templo escatológico. Ele é o edificador da igreja e está preparando-a para ser resgatada e reinar com ele para sempre. Então, o templo que Jesus está edificando é a igreja, somos nós. Daí sermos também chamados templos do Espírito Santo. Jesus está edificando a sua igreja. Efésios vai falar que ele está enfeitando, ataviando a sua igreja para as bodas do Cordeiro, quando ele voltar para resgatá-la. Que figura maravilhosa, que privilégio temos nós, como crentes em Jesus Cristo, sua igreja. Um pouco mais aqui, Zacarias é um profeta, então, messiânico, só para reforçar, né? Zacarias profetiza a respeito do Salvador mais do que qualquer outro profeta, exceto Isaías, é claro. Cristo, o renovo, né? Vimos aí, tanto no capítulo 3 como no capítulo 6. Cristo, meu servo, que fala do servo. Sua entrada em Jerusalém, num jumentinho, vai falar lá. Cristo, bom pastor, capítulo 9, 16, 11 e 11. Cristo, o pastor ferido, no capítulo 13, verso 7. Né? É bem literal isso. Cristo traído por 30 moedas de prata, capítulo 11, verso 12 e 13. Suas mãos varadas, capítulo 12, 10. Seu poder para salvar, capítulo 13, 1. Ferido na casa dos seus amigos, capítulo 13, verso 6. Sua vinda no Monte das Oliveiras, capítulo 14, 3, 8. E diz que ele ascendeu do Monte das Oliveiras e voltará do mesmo modo que foi. Né? Assim, lá também relatado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11. E a vinda e o coração de Cristo, capítulo 11 também de Zacarias vai nos falar um pouco disso. Algumas perguntas e caminhando aqui para a nossa conclusão, né? Perguntas para a nossa reflexão diante aí do que vimos, desse panorama de Zacarias, né? Zacarias, livro
fantásticos, como dissemos aí, cheio de simbologia, 14 capítulos, bacana de se ler mais que uma vez para entender, e agora eu creio que você vai conseguir entender melhor, né, dentro desse resumão. Jesus, perguntas para a nossa reflexão. Jesus, o Messias, sumo sacerdote de Zacarias, é o seu rei e Senhor e Salvador? Você o ama e o serve através da sua noiva, a sua igreja? Você considera e ouve os seus ministros, profetas, pastores, assim como todo o povo do Velho Testamento, né? Quantos profetas foram enviados para falar para o povo? Você vive hoje com santa expectativa e santo testemunho, aguardando a volta de Cristo, o Messias, profetizado por Zacarias? Perguntas aí muito joia para pensarmos com honestidade, com amor, com verdade, e assim melhorarmos a cada dia. Conclusão. A mensagem de Zacarias refere-se ao cumprimento da vontade de Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que tem o controle absoluto da vida e da história, né? Por meio de símbolos, imagens e afirmações. O profeta Zacarias deixa claro que nunca precisaremos temer as circunstâncias desfavoráveis da história, e elas se replicam. Elas se replicam. Estamos saindo de uma, né? Se Deus quiser, estaremos saindo de uma, né? Entrando em outra, talvez. Se estivermos obedecendo, então, a gente não deve temer, se estivermos obedecendo ao Senhor da história. Se eu e você estivermos sempre obedientes, confiantes, encorajados por um Deus que nos ama com amor eterno, que deu-nos o seu único filho, é o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu para morrer pelos nossos pecados. Todo homem é pecador. Então, se você assim confia, crê, as circunstâncias desfavoráveis da história, nós não vamos temer, né? Vamos continuar assim, fazendo nossa parte, obedecendo a Deus, nos santificando na palavra dele. Deus sabe o que faz e tem o completo controle de tudo. Falando nesse sentido, como dissemos, o livro de Zacarias é um livro do Apocalipse, no sentido escatológico, né? Não que trata de coisas do final que vai acontecer, mas um livro que fala muito do Messias, que já veio e virá. O Messias anunciado por Zacarias já veio, né? Veio para cumprir a primeira parte da profecia. Veio como um varão humilde, para pagar o preço do nosso pecado. Mas esse humilde varão retornará poderoso e soberano, né? Em toda a sua glória e poder porá todos os inimigos debaixo de seus pés, e o seu reino não terá fim, né? Maranata, vem, Senhor Jesus Cristo. Vale a pena confiar nele, servi-lo, amá-lo. Vale a pena viver por ele e morrer por ele. Amém? Deus abençoe. Está aí algumas referências bibliográficas, se vocês quiserem depois ver. Isso vai ficar gravado. Então, encerramos aqui esse compartilhar de telas. Muito obrigado aí pela participação, pela presença de vocês, pela paciência. Atrasamos um pouco aí, estamos aprendendo, mais um veículo aí, quem sabe a gente adotar. Só compartilhando que esse veículo, o Zoom, ele parece, o Zoom da igreja é pago, parece que ele mesmo cria já um link para o YouTube. Nós tentamos fazer isso, mas devido aí estarmos na configuração de gravarmos pelo OBS lá na igreja mesmo, mas aí mudou. Então, nós estamos aprendendo aqui. Nos desculpe, Deus abençoe. Vamos orar.